voltar a falar aqui sobre a Convenção Coletiva Trabalhista. Hoje nós estamos aqui com 2 representantes do Secov para explicar, né, muitas questões que ficaram aí no último programa com relação ao tema. Também com a nossa consultora, a doutora Michele Lordelo, falando aqui sobre o olhar da auditoria preventiva trabalhista. Então, chamo mais uma vez você a participar conosco, seja ao vivo pelo telefone, 3505-5000, ou mande um WhatsApp para a gente, 981553258, ou participe aqui pelas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, com transmissão simultânea todo sábado, de 1 às 3 da tarde. Inclusive, se você quiser depois conferir esse programa novamente, pode ir lá nas nossas mídias sociais, que ele vai ficar lá anexado, e você pode aí compartilhar, assistir várias vezes, quanto quiser. Deixa eu voltar aqui, queria falar com a doutora Maria Escolaro, ela que é advogada do Secov, aqui Bahia, é especialista em direito do trabalho e direito condominial. Doutora Maria, no bloco anterior, a senhora falou sobre a importância de acessar o documento em que o sindicato, né, patronal e dos trabalhadores chegaram a esse denominador comum que foi justamente aí assinada a convenção. Mas aí muitas questões aqui foram surgindo e eu queria dividir aí a pergunta de um dos nossos seguidores e pedir sua ajuda aqui para responder, né? Ele diz o seguinte, Ari Cabral Júnior, ele pergunta o seguinte: os condomínios que não fizeram nenhum reajuste em 2017 até 2021, então os funcionários perderam porque só foi colocado retroativo a janeiro de 2021. O que ele coloca é assim, bom, as pessoas concederam, tendo em vista aí um possível reajuste, sabendo que haveria, um momento ia chegar uma negociação de fato. Então, significa que os trabalhadores perderam esse período? Creio que essa questão, a grande questão aí do Ari. Isabela, é importante a gente esclarecer o seguinte, que a Convenção de 2021, ela estabelece pisos salariais. É o pagamento mínimo que o condomínio deve fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2021 aos seus empregados. Então, quem não concedeu nada durante todo esse período, em 2021, a partir do dia 1º de janeiro, vai ter que equiparar o piso que está na convenção, tá certo? Então, assim, a perda salarial, ela, aí, nesse aspecto, ela vai de perda de percentuais de reajustes. Porém, não há perda monetária, não há perda de dinheiro, porque o síndico, agora, em 2021, vai ter que equiparar o salário do seu empregado ao piso que está na convenção. E esse piso, ele foi bem estudado. Ele foi estudado com relação ao salário de 2016. A gente fez uma correção monetária. Então, assim, não há perda salarial. Obviamente que o empregado, ele não teve a oportunidade de gozar desse reajuste nos anos anteriores, em 2017, em 2018. Ele poderia ter tido essa oportunidade, porém, por opção do Sindicato dos Empregados, a gente não fechou a convenção coletiva. Agora, não existe perda monetária, tá certo? O síndico, ele vai ter que equiparar o salário do seu empregado ao que está na convenção de 2021. Se por um acaso esse valor... Pois não? Pode complementar, doutora, desculpa, pode falar. Pronto. Se por um acaso esse valor estiver menor do que o piso que está na convenção, ele vai ter que equiparar ao piso da convenção. Se estiver maior, tem uma cláusula lá na convenção, que aí por isso a importância da gente olhar direitinho a convenção, que diz que quem estiver recebendo o salário maior do que o piso, ele vai receber um reajuste de 3%. Então, é importante a gente verificar isso. Não há perda salarial, mas houve sim, por conta da ausência aí de negociação nos anos anteriores do sindicato laboral, perda de percentuais, perda de aumento real, né, como a gente costuma dizer. Sim, perfeito. Isabela, bom, fica aí. Posso complementar um pouco o que a doutora Maria falou a respeito disso?
Por favor, quem está falando aqui agora com a gente é o senhor Kelson Fernandes, ele que é presidente do Secov Bahia, e aí complementa aí também a resposta da doutora Maria Scolaro. Exatamente dentro do raciocínio que a doutora Maria fala, vamos lá que nós tivéssemos negociado convenções coletivas nos anos 17, 18, 19 e 20. Se nós tivéssemos feito acordos de um ano zero, outro ano 2%, outro ano 3%, sempre abaixo do que a inflação determinava, nós estaríamos aqui falando de perdas, não estaríamos falando. Então, como não houve convenção, não temos que falar aqui de perdas salariais. Não houve convenção, não houve reajuste, como poderia haver convenção com reajustes abaixo do que o INPC dá como parâmetro, tá? Então, poderia acontecer isso. Não, acho que é uma coisa que as pessoas precisam entender o seguinte: convenção pode existir, como pode deixar de existir. Se as partes negociantes não chegam a um acordo, ela, por opção, deixam de fazer a convenção coletiva. Tá? Tanto o lado laboral como o lado patronal fazem uma opção. Eu posso chegar para o ano, o sindicato laboral vir com propostas que sejam consideradas inadequadas pela Assembleia do patronal e chegar e dizer assim, ó, não nos interessa esse tipo de convenção, vamos deixar sem convenção. Então, não há perdas salariais, até porque todos continuaram recebendo. Se dissesse que as pessoas só recebem salário quando tem convenção coletiva, eu até admito que houve perda, deixaram de cumprir com a legislação, mas todos têm que receber pelo menos o salário mínimo. É o que a legislação determina. Senhor Kelso, que muitas dessas questões, assim, porque a perda no sentido de que seu salário continua o mesmo e tudo aumenta, né? Todos os custos, enfim. Então, esse norte, né? Mas, enfim, o importante é que, apesar de ter demorado, né, esse tempo todo, houve aí chegaram a um denominador comum e cabe aí, né, os gestores saberem administrar daqui por diante, né? Mas, de fato, todos, eu acho que, de certa forma, né, estamos perdendo porque tudo está aumentando tanto, enfim, faz parte, né? Bom, mas eu queria também... Tem outras coisas, só para concluir, tem outras coisas ali que fazem o regramento que interessa ao patronal. Se não tem convenção, também o patronal não pode aplicar. Tá? Tem outras coisas dentro da convenção que não é somente benefícios e regulamentos que protegem o laboral, o empregado, o prestador de serviço. Tem coisas ali que protegem o patronal. E a partir do momento que não tem convenção, também o patronal não pode aplicar aquilo. Tá? Então, é uma perda, infelizmente, é uma perda de ambos os lados. Por isso que há necessidade de ter um sindicato laboral, de ter um sindicato patronal que, dentro de uma negociação minimamente desejável para ambos os lados, se chega a um consenso. No ano seguinte, se tenta melhorar um pouco, e assim vai. É assim que acontecem as relações entre seres humanos. Verdade, é o ideal, com certeza, com certeza.